Gente, muitas pessoas me pediram para poder falar sobre Cesare Battisti. Alguns até provocando. E aí, não vai falar dele não? Pois então, irei falar do italiano Cesare Battisti, ex-integrante de um movimento comunista que acabou de ser preso na Bolívia. O italiano Cesare Battisti voltou para a cadeia hoje na Itália, onde vai começar a cumprir pena por assassinatos. Chega ao fim a corrida de fugas do homem que gerou um ruído diplomático, chegou a gerar um ruído diplomático entre Brasil e Itália. Eu sou Thiago Gomide e eu vou te contar essa história a partir de agora. Opa! Antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho. Toda semana tem vídeo novo para Vossa Senhoria sobre personagens e fatos históricos importantes do Brasil e do mundo. Bem, nós estamos na Itália dos anos de 1970. Uma grande cena que marca a década é o sequestro e o assassinato de Aldo Moro, primeiro-ministro. Isso aconteceu em 1978. A responsabilidade do atentado foi do principal grupo armado de extrema esquerda, as Brigadas Vermelhas. Esse fato é um divisor de águas na luta do país contra qualquer grupo que fizesse atentados em prol de uma determinada causa. Endureceu ainda mais a busca de quem atentasse contra a sociedade. Eram muitos grupos fazendo atentados, tá? Incontáveis. Tem registros históricos que vão para casa dos 12 mil. O governo também reagia com muita violência, ou seja, era chumbo trocado mesmo. Battisti não fazia parte das Brigadas Vermelhas. Battisti fazia parte do Proletários Armados para o Comunismo, PAC. E ele entrou em 1976, logo que ele saiu da prisão de Udine. Na prisão de Udine, que ele conheceu Arrigo, Cavallina, que era o principal pensador do PAC, né? E esse cara que incentivou a entrada dele no PAC. Essa organização ganhou muita fama por roubar bancos, fazer atentados. Battisti foi preso pela primeira vez em 1972. E em 1974 ele foi preso novamente por causa de assalto à mão armada. Era preso, era solto, era preso, era solto. E ele vivia, claro, de maneira clandestina, né? A polícia já caçava Cesare Battisti depois de 1976, mas ele passou um bom tempo sem ser pego pela polícia. De 1977 a 1979, que aconteceram os 4 homicídios que ele é acusado de ter participado. Entre essas 4 mortes estão o diretor do presídio de Udine, onde ele ficou preso, e um joalheiro. O filho desse joalheiro, que tinha 13, 14 anos, ficou paraplégico ao ser atingido por um tiro, e é claro que isso daí acabou chocando a Itália. Em 1979, Battisti foi preso em Milão e levado para a cadeia de segurança máxima. A acusação era de subversão contra as ordens do Estado, e o tempo que ele ia pegar era algo em torno de 13 anos. Com a ajuda de Pietro Muti, que daqui a pouco você vai conhecer muito bem, ele consegue fugir, isso em 1981. Primeira parada da fuga dele foi França, depois a segunda parada foi o México, Puerto Escondido no México. Eu falei de um divisor de águas na luta do governo italiano contra atentados, agora eu vou falar de um divisor de águas na vida do Battisti, a doutrina Mitterrand, acho que é assim a pronúncia. Que raios era isso? O presidente francês, François Mitterrand, possibilitou que militantes que largaram as armas pudessem receber exílio na França. O que você acha que fez Battisti? Voltou para Paris, claro, né? E lá ele ficou 14 anos, de 1990 a 2004, trabalhando como zelador do prédio onde ele morava e escrevendo romances. A Itália sempre batalhou muito para conseguir levar o Battisti de volta, mas a França negava pedidos de extradição do, nesse momento, famoso escritor de romances, famoso escritor de romances. Esse jogo só iria virar, pelo menos na França,
com a chegada do presidente Jacques Chirac, que acaba revendo a doutrina, né? Então o Batiste chegou a ser detido, mas rolou uma pressão de diferentes camadas da sociedade, e aí ele acabou solto, mas solto com o olho no peixe, outro na comida, como é que é a expressão? Esqueci. A França prometeu ficar de olho nele, só que não, cara. Olha, com o pedido de extradição avançando e a iminência de uma ida para a Itália, o Batiste fez o seguinte, ó, meteu o pé, cara, fugiu aqui para o Brasil, entrou, claro, com documentação falsa, e aqui no Brasil eu acho que a vida dele ganha contornos de uma série do, sei lá, Netflix. Por quê? Porque, puta, rolaram problemas diplomáticos entre a Itália e o Brasil, os italianos, para variar, pedindo para o cara ser extraditado, o Brasil negando. Isso daí gerou diferentes ruídos, parte da comunidade italiana fazendo pressão aqui. No mesmo período, alguns italianos acusados de corrupção por aqui também não foram extraditados pela Itália, ou seja, ficava uma troca, extradita, parte da comunidade brasileira fazia pressão para que Batiste não saísse do país. Em 2007, ele foi preso no calçadão de Copacabana. Imagina só, o cara no calçadão de Copacabana, bermudão, foi preso numa ação entre a Polícia Federal Brasileira, agentes italianos e também agentes franceses. Isso daí era o primeiro passo para finalmente ser extraditado. O STF teria que liberar essa extradição. O tempo foi passando e o ministro da Justiça, o Tarso Genro, em 2009 concedeu o status de refugiado político ao Batiste, ou seja, estava liberado ficar no Brasil. E o STF depois acabou falando o seguinte, olha, presidente Lula que vai decidir se Batiste fica ou não fica no Brasil. Aos 48 minutos do segundo tempo, mesmo do mandato do Lula, ele falou, ó, não volta para a Itália, Batiste fica. A Itália chegou a chamar o embaixador de volta, cara. Isso daí é uma resposta diplomática duríssima, é um ato de repulsa. Os governos Dilma e Temer atravessaram mais pedidos de extradição da Itália, tentativas de Batiste conversar com os oficiais do seu país para poder falar que não tinha nada a ver, negações dele, inclusive em programas de televisão, algumas prisões, ele foi preso algumas vezes, mas divisão da sociedade, fica, não fica, fica, não fica. Agora, com a chegada do governo Bolsonaro e a iminência da extradição, o Batiste meteu o pé para a Bolívia e olha só, hein? O pessoal acredita que ele fugiu de maneira epopeica, nada. Fugiu de Batiste mesmo, sem grandes parafernalhas, passou fácil pelas fronteiras. Lembra do Pietro Muti? Para fechar, foi ele quem denunciou Batiste. Foi o homem que denunciou Batiste, o mesmo homem que o ajudou a fugir da prisão. Ele falou isso na década de 1990, fazendo uma delação premiada. Pietro Muti teve a sua pena reduzida como bônus de ter entregue o esquema. Batiste foi casado no Brasil e chegou a ter um filho brasileiro. Agora, os próximos capítulos dessa série, vamos ver quais serão.